Hoje a gente já vê mais uma coisa mais explícita hoje, né? Com o avanço do mundo, do avanço de informações, avanço de conteúdo também, eu acho que aquela época também, por mais que tinha a época da El-Chan, a época de banheira do Gugu e tal, na nossa infância, era aquela coisa mais de brincadeira, né? Aquela coisa da sedução com brincadeira, com jogos, com entretenimento, com coisas assim, né? Hoje em dia a coisa já é bem mais explícita, né? Incentivando já, né? Já incentivando os jovens já muito a sexualidade, as coisas já até na escola, né? Agora, há pouco tempo, teve um caso aí que repercutiu bastante sobre uma escola de judô. Uma mãe foi falar com a filha, né, na escola, e estava falando sobre isso, né? O pessoal da escola estava falando sobre sexualidade com a criança na escola, né, cara, porra, e sem o acompanhamento da mãe, né, que é uma criança, né, se fosse uma criança. Então é uma coisa que acontece bastante nos dias de hoje, né, cara? Sim. O avanço, né, Mas, tô falando que tem saudade do... Olha, eu tenho saudade de lá, Pô, da praia, né, cara? Eu sou o cara que não tinha gravação, não tinha luz pra tocar na praia, eu chegava a ficar queimado, queimado do sol, rato de praia, rato de areia, tava sempre na praia. Praia Copacabana, Ipanema, Barra, Recreio, Pontal lá, eu gostava muito de ficar no Pontal, praia do Pontal lá. Pontal do Timaya. Eu morei no Recreio dos Bandeirantes, me apaixonei pelo Recreio. Recreio dos Bandeirantes é um lugar muito bonito também. O pessoal festeiro, o pessoal parceiro também. E Copacabana também, né, cara? Copacabana, pô, parte de Copacabana. Vidigal também, morei no Vidigal há uns tempos. Vidigal é uma comunidade que eu fui muito acolhido no Vidigal, assim, sabe? É uma coisa que morei em várias comunidades no Rio de Janeiro, mas no Vidigal eu acho que é uma coisa diferente naquele morro ali, sabe? Muita amizade. E a Globo é aonde? Rio, São Paulo? A Globo os trabalhos que eu fiz foi todos no Rio de Janeiro. Todos no Rio de Janeiro. Todos no Projac na Eles têm outros locais também. Jacarepaguá. Na Curicica fica instalado o Projac, né? E foi lá que eu fiz os trabalhos na Rede Globo, lá foi todo no Projac. Às vezes tinha alguma coisa externa, a gente fazia algumas gravações externas pelo Rio de Janeiro e tal, mas trabalhei mesmo bastante no Projac. E esses atores aí, os atores, eles são queridos, são mais reservados, são chatos? Não, legais, todos legais, né? Mas é que tem que entender que o pessoal tá ali pra trabalhar, né, cara? Não tá ali pra tietar, pra conversar, é a profissão, né, cara? O cara que é jogador de futebol, o cara tá dentro do campo, tá jogando, tu quer tirar foto, o cara tá trabalhando, o cara é músico, o cara tá em cima do palco, o cara tá ensaiando, tá com fone, tá passando ali e tal, quer tirar foto, quer isso, quer conversar, Pô, é a hora do trabalho, né? Então, e que é a mesma coisa na televisão, é a mesma coisa. O ator, ele chega no set de gravação, tá ali, já tá com seu texto, tá passando o texto, já passou em casa e tal. Então é aquela coisa mais profissional, assim, né? Dificilmente tu vai conversar e tal, só quando dá uma pausa na gravação e tal, alguma coisa, tem aquela coisa ali e tal. Mas é foco total, né? É responsabilidade, né? Também. Tem mais alguma coisa que tu gostaria de falar? Gostaria de salientar, assim, para deixar registrado? Olha, eu queria falar do nosso projeto. A gente eu faço trabalho social também, né? Muita gente não sabe, né? Até muitas pessoas que me conhecem não sabem que eu faço trabalho social. A minha mãe, eu sou da Vitória, na Zona Leste, de Porto Alegre. Ela fazia trabalhos sociais e eu acabei herdando isso, né, junto com meus irmãos, minha irmã também, a Michelle, que me ajuda no projeto. A gente tem uma ONG chamada Amuê, que é um grupo que a minha mãe fez na época, que é Associação de Mulheres Unidas pela Esperança. A sede é na minha casa, no Morro da Polícia mesmo.
Zona Leste de Porto Alegre. É um trabalho social que a gente faz agora na pandemia com a ajuda das mulheres. Eu faço parte desse projeto, a ajuda das mulheres, a Tati, a Sara, a Anne, a dona... Agora eu não vou lembrar do nome de todo mundo, mas a nossa costureira também, que a dona Genoveva ali do Campo da Tuca também. Vamos lá conhecer quando tem hora lá, fazer registro lá. Nos ajudam bastante e que são as mulheres que mandam nesse projeto, né? A gente só auxilia, ajuda e tal. A gente na pandemia agora a gente conseguiu distribuir mais de 50 toneladas de alimento, né? A gente teve uma ajuda do grupo RBS também. O RBS foi lá em casa, que nos ajudou também e tal. E a gente está tocando o projeto da associação. A associação já vem trabalho há mais de 20 anos, né? Na verdade, né? Porque quando eu estava no Rio de Janeiro gravando lá, eu mandava assim mensagem para eles para cá e falava deles. Falei muito da associação até, o pessoal muita gente não sabe. Eu ia muito no Espaço Criança Esperança lá no Morro do Cantagalo, né? Eu era muito amigo do Adailton lá, que é o monitor do Espaço Criança Esperança lá. Eu ia lá para conhecer o AFAREG, estava sempre por lá e tal. E eu falava da associação bastante lá, dos projetos sociais que a gente fazia aqui, que lá no Rio de Janeiro tu vê um projeto social mais amplo, né? Tu vê os núcleos nas comunidades lá, tu vê, por exemplo, tem uma creche, dependendo da comunidade, tem uma creche, tem um reforço escolar, sabe? Tem uma aula de esporte, tem um futebol, tem uma aula de música, tu já vê desenvolvido esses núcleos nas comunidades do Rio de Janeiro. E isso faz toda a diferença lá, que tu vê esses artistas na televisão, tu vê o Babu Santana, a Roberta Rodrigues, esses atores que saíram de projetos sociais da comunidade. Lá no Rio de Janeiro tem um projeto chamado Nós do Morro, que fica no Vidigal, e a maioria desses atores que a gente vê, essas grandes estrelas que a gente vê da teledramaturgia, eles saíram oriundos desse projeto social, desse projeto das comunidades de lá, e aí se tornaram grandes atores. Então o projeto social é muito forte no Rio de Janeiro. É umas teclas que eu sempre bato aqui em Porto Alegre quando eu tenho a oportunidade de falar sobre projetos sociais, que aqui, projeto social em Porto Alegre, eu falo em matéria de arte, de desenvolvimento, esporte principalmente, né? Aqui ele é muito fechado ainda nas comunidades. É muito, muito fechado mesmo. No Rio de Janeiro tu já vê a transformação acontecendo, né? São Paulo eu conheci alguns lugares, mas vi que também é muito forte, e isso resgata o jovem, né? Que é o trabalho que a gente faz com a Moe. A gente tenta fazer isso, mas é muito, ainda a gente está muito no começo, assim, sabe? A gente teve muitas ideias para implantar nesse trabalho social, pela experiência que a gente teve de conviver fora. É uma associação ou não? Só um projeto? Não, é uma associação que não tem, a sede é na minha casa, né? Sempre foi no meu terreno lá de casa, minha mãe sempre foi lá. A minha mãe ficou a vida inteira fazendo projeto social, na verdade, né? Minha mãe trabalhava como empregada doméstica e fazia projetos sociais no tempo vago, né? E foi isso, se tornou a mãezona do morro lá na comunidade do Morro da Polícia, e a vida inteira fazendo esse trabalho. Ela trabalhava muito com mulheres vítimas de violência, né? Com acolhimento a idosos também, porque nas comunidades aqui de Porto Alegre tem muito idoso, né? Que mora, que não tem nem muito acesso de descer do morro, ou precisa de alguma ajuda. Às vezes o morro é muito íngreme, né? Tem alguma ajuda, algum serviço a gente tem que estar prestando. Então minha mãe é uma pessoa que sempre fez esse trabalho assim, de acolhimento e tal. E aí a gente começou a ajudar ela nesse trâmite e foi botando outras coisas, né? Eu falei, a gente também teria que trabalhar com jovens e tal, né? Então a gente vê muitos jovens perdendo hoje em dia na criminalidade, por falta de instrução e tal. Então isso tudo são ideias que a gente tem de fazer, né? Mas aqui em Porto Alegre ainda a gente vê que é muito fechado mesmo. Não é um jogador de futebol que te ajuda ou em alguma coisa, ou um músico, algum artista renomado chega e vai na comunidade, faz algum trabalho social ou cede alguma ajuda para iniciar alguma coisa, senão a coisa não acontece. Deixar pelo poder público mesmo, pelos governantes,
Eu já assim, cara. É o sonho de procura de conversar. Foi praticamente todos os governantes de Porto Alegre já foram na minha casa. É. Eu convivi com todo mundo, todos. Não vou citar nomes aqui para não ficar meio chato pra rapaziada aí, né? Porque é uma coisa que a gente tem que falar, né? Já sentaram lá em casa uma galera e a gente conversando sempre, não, vamos fazendo, e nunca acontece, cara. Então a gente vê que no Rio de Janeiro a coisa já. A gente vê que tem isso resgata muitos jovens, faz essa transformação, como eu te dei um exemplo desses artistas, pessoas das comunidades que se tornaram artistas e músicas, na música também, grupos musicais que saem através de projetos também, ou desses trabalhos que dão sequência, né, na sua carreira e tal. Porto Alegre ainda é muito fechado com isso, né? É uma pena.